Olá, no Judiciário em Evidência de hoje, vamos falar sobre o projeto Justiça na Sala de Aula, que tem o objetivo de capacitar professores da rede pública de ensino e sociedade em geral sobre o funcionamento da justiça. Veja também, TJCE assina convênio para a instalação da Secretaria Regional do Crajubá. Juízes e servidores participam do lançamento do Programa de Melhoria da Produtividade. E magistrados, defensores e promotores debatem infância e juventude durante encontro. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Gleidson Pontes, e o prefeito de Crato, José Ailton Brasil, firmaram convênio para a instalação da Secretaria Regional de Primeiro Grau das comarcas de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. A assinatura do acordo ocorreu no Palácio da Justiça e consiste na cessão de imóvel do município para sediar a unidade judiciária até a realização da reforma no Fórum de Crato. Para o chefe do Judiciário cearense, a medida vai modernizar a atuação da Justiça na região. Nós estamos, na verdade, modernizando a atuação do Poder Judiciário no que diz respeito à gestão administrativa das varas. O Crato há uma necessidade já de se reformar o prédio. E com essa reforma, nós vamos construir o espaço destinado à Secretaria Única desses municípios. Então, esse é um momento transitório, a instalação num prédio cedido pela Prefeitura. Posteriormente, será instalado dentro da unidade do próprio Poder Judiciário. Segundo o prefeito, a iniciativa vai beneficiar não só a cidade de Crato, mas a população de toda a região do Cariri. Centralizar os processos para que eles pudessem ali as pessoas trabalharem de uma maneira mais uniforme e o resultado final é que a população vai ter os seus processos muito mais ágeis, vai ter um julgamento muito mais rápido. Essa é a principal finalidade. Então nós, como municípios, não poderíamos jamais deixar de participar de um processo, tendo em vista que quem ganha é a sociedade. O juiz Josué Lima, diretor do Fórum de Crato, explica que a Secretaria Regional de Primeiro Grau será informatizada e vai permitir a padronização dos expedientes, a especialização dos servidores e o aumento da produtividade, acelerando os processos. A Secretaria Única vai concentrar toda a atividade meio do Poder Judiciário, deixando no prédio do Fórum só a atividade fim, que é a produção de decisões, audiências e julgamentos. Juízes e servidores da capital e do interior participaram do lançamento do programa Melhoria da Produtividade 2018. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Gleidson Pontes, e o corregedor-geral da Justiça do Estado, desembargador Darival Bezerra, abriram a solenidade que aconteceu no dia 27 de agosto no auditório da Corregedoria. O objetivo do programa é incrementar a produtividade do judiciário cearense, provendo juízes e servidores de instrumentos que auxiliem na prestação de um serviço mais célere e efetivo. Também foram discutidas ações para impulsionar o desempenho da Justiça de Primeiro Grau, que são as varas e os juizados especiais. Esse programa, então, ele vem em 3 áreas. São, em primeiro lugar, relatórios disponibilizados para os magistrados para aprimorar a gestão de cada unidade. Nós teremos também capacitações para os servidores, principalmente sobre essas ferramentas gerenciais, e também serão preparados normativos para deixar mais claro. Então, na verdade, aqui é um aprimoramento de ferramentas para a atividade de gestão, que permite que se extraia das unidades uma maior eficácia no serviço. Na ocasião, magistrados também puderam expor necessidades e contribuir com sugestões. O chefe do Judiciário cearense fez uma avaliação positiva do encontro. Eu avalio como positivo, né? Você possibilitar aos magistrados a que eles se manifestem, a que eles digam as suas dificuldades, que eles podem colaborar com a gestão. Nós precisamos ouvir quem sentencia, quem faz audiência, quem dá a prestação jurisdicional na base. Nós precisamos, a gestão precisa desse feedback. O 9º encontro da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria reuniu representantes do sistema de justiça para debater políticas voltadas à infância e juventude.
O evento aconteceu no auditório da Defensoria Pública de 23 a 24 de agosto. A desembargadora Vilalba Lopes, que está à frente da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJCE, esteve na abertura. A magistrada falou sobre os desafios relacionados ao tema e a importância da integração para superá-los. Esse congraçamento, das três instituições, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, se não houvesse, eram trabalhos individuais, separados, que não teriam resultado conjunto. A Defensora-Geral do Estado, Mariana Lobo, ressaltou a troca de experiências para garantir direitos. Conseguir, com esse intercâmbio de ideias, potencializar os direitos das crianças e dos adolescentes, fazer com que a política de garantia de direitos seja cada vez mais fortalecida e de que as experiências exitosas de cada órgão possa contribuir para o aprimoramento e o trabalho do outro órgão. Na ocasião, o juiz Raimundo Deusdete Rodrigues, titular da 2ª Vara da Infância e Juventude da capital, apresentou o programa Entrega Responsável, um aperfeiçoamento do projeto Anjos da Adoção. O programa visa dar suporte psicológico e social às mulheres que decidem entregar os filhos à adoção. A apresentação de boas práticas, mesas redondas e debates completaram a programação. Mais de uma cabeça juntas pensam melhor do que uma só. E principalmente quando você tem instituições sensibilizadas para a causa. Juntos, nós podemos mais do que sozinhos. Essa é a grande importância desse intercâmbio. Confira o balanço da 11ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que ocorreu de 20 a 24 de agosto. No Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza, a Força Tarefa realizou 172 audiências e movimentou 1.427 processos, incluindo julgamentos, despachos e concessão de 146 medidas protetivas. 4 magistrados atuaram na mobilização, além de membros do Ministério Público e da Defensoria. Além da parte jurídica, a unidade promoveu sessões de reflexão com mulheres que optaram por desistir da denúncia, além de ações educativas e homenagens a juízes que participaram das 11 edições da Semana pela Paz em Casa. Para a titular do Juizado da Mulher, juíza Rosa Mendonça, o esforço conjunto tem promovido resultados positivos no combate à violência. Foi uma das melhores semanas de todas essas edições. Tivemos um número bem substancial de audiências realizadas. Todo mundo conseguiu ser intimado, os policiais militares, queremos até agradecer o comando da Polícia Militar, que foi muito sensível. Todos os policiais que foram intimados para as diversas audiências compareceram. Eu quero agradecer também o esforço dos servidores que se desdobraram para que os expedientes fossem cumpridos, os oficiais de justiça, os promotores que estiveram todos presentes, defensores públicos. Então, foi uma semana muito positiva. A Semana da Justiça pela Paz em Casa é uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça e conta com a participação de tribunais de todo o país. A mobilização, que ocorre 3 vezes ao ano, teve início em 2015. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco falamos sobre o projeto Justiça na Sala de Aula, que aproxima judiciário e sociedade. O jornalista Felipe Recondo proferiu a palestra Tanques e Togas, o STF e a Ditadura Militar, no auditório da SMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará. A pesquisa do jornalista, que trata do período militar e como o judiciário se relacionou com aquele momento, despertou a atenção de magistrados, profissionais da imprensa e estudantes presentes à palestra, que leva o nome do livro escrito por Felipe Recondo. O evento foi aberto pelo diretor da SMEC, desembargador Heráclito Vieira, que falou sobre a obra como um misto de documento e peça literária, pela fluidez da escrita. Eu reputo como um livro único, que trata de uma pesquisa que foi feita por ele durante muito tempo, uma pesquisa bastante detalhista, rica e que traz uma narrativa muito interessante que eu acho que é inédita em relação ao Supremo Tribunal Federal. Memória viva daquela época, o presidente da primeira Câmara de Direito Público do TJCE, desembargador Fernando Ximenes, citou momentos marcantes e que despertam reflexões. Li o livro do Felipe e achei muito bom ele tratar da posição do Supremo naquela época, que não tinha o protagonismo que tem hoje, e que viveu momentos muito difíceis, num período em que as garantias fundamentais elas estavam suspensas, até mesmo as garantias da magistratura.
Segundo Felipe Recondo, o trabalho surgiu da curiosidade em entender o STF, na época em que fazia a cobertura das sessões. A ausência de publicações sobre o assunto fez com que o jornalista se interessasse em investigar por meio de uma série de entrevistas com ex-ministros e pesquisas documentais. Uma percepção que a gente tem quando recebe um convite desse é do judiciário querer olhar a sua própria história, né? Analisar a história das instituições, não pensar que as instituições nasceram hoje, o Supremo não é o Supremo de hoje simplesmente por combustão espontânea, mas houve um percurso histórico a ser caminhado até se chegar a essa instituição. Na ocasião, o jornalista também concedeu autógrafos. Recondo é fundador do site Jota, especializado em informações jurídicas. Trabalhou nos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, entre outros veículos, e recebeu o Prêmio ESSO de Jornalismo em 2012. A palestra do jornalista ocorreu no dia 24 de agosto, com transmissão ao vivo pelo Facebook. O vídeo também está disponível no canal da SMEC no YouTube. O projeto Justiça na Sala de Aula, parceria do TJCE com a Fundação Demócrito Rocha e Universidade Aberta do Nordeste, oferece capacitação gratuita para professores, gestores em educação e sociedade em geral sobre o funcionamento da justiça. Entre as etapas do projeto está a realização de concertações, que são aulas presenciais voltadas ao esclarecimento e debate de ideias. Ao todo, foram realizadas 4 concertações ao longo do mês de agosto em instituições de ensino superior na capital e em Redenção, distante 60 quilômetros de Fortaleza. O primeiro encontro ocorreu no dia 21 de agosto no Centro Universitário 7 de Setembro. Na ocasião, foram abordadas a estrutura e o funcionamento do sistema de justiça para docentes e alunos. O professor Gustavo Brígido conduziu as concertações. Também esteve presente o superintendente da área administrativa do TJCE, Luiz Eduardo de Menezes. Ele ressaltou que a aproximação com a sociedade é uma das prioridades do judiciário. Para estas alunas, as informações levadas para a sala de aula podem ajudar na melhoria da situação do país. Eu acho que a gente vive um momento muito polarizado, então iniciativas como essa ajudam as pessoas a terem uma visão mais ampla do que a justiça, do que a democracia, do que é o Estado. Levar isso para a sala de aulas e para a sociedade, para os colégios públicos e para as universidades vai provocar esse debate, vai provocar essa pergunta se o que é justiça, se a justiça está sendo feita, se a gente está usando ela de maneira correta ou não. É muito bom ter essa iniciativa das pessoas estarem explicando e falando mais detalhado, com ótimos profissionais, com ótimos exemplos, porque acaba até incentivando os próprios alunos a se dedicarem mais. E na cidadania isso ajuda bastante, porque nós precisamos ter mais essa visão de cidadania. Isso está faltando muito, nós estamos vendo um momento de crise absurda no país e ter esse esclarecimento, ter essa aula que nós estamos tendo aqui hoje é fundamental por isso. O Justiça na Sala de Aula contemplou ainda curso à distância e publicação de 12 fascículos e 12 videoaulas de abril a julho deste ano. Para continuar falando sobre o projeto Justiça na Sala de Aula, eu recebo o superintendente da área administrativa do TJCE, Luiz Eduardo de Menezes, a coordenadora pedagógica do projeto, Ana Cristina Pacheco Barros, e o coordenador de conteúdo, professor Gustavo Brígido. Sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Luiz Eduardo, como surgiu a ideia do projeto Justiça na Sala de Aula? Desde que o presidente Gleidson assumiu a gestão, ele pediu que nós trabalhássemos em alguma perspectiva de aproximar o judiciário da sociedade. Partindo dessa premissa, dessa orientação, e ele que é um homem sempre muito preocupado com o diálogo, fez com que a gente começasse a pensar nisso. A gente buscou parceiros, né, nessa linha, pessoas que tivessem capilaridade, que tivessem segurança, que tivessem a capacidade de desenvolver esse projeto e implantar o projeto. E partindo desse princípio, a gente começou a trabalhar. E de onde veio essa política de promover a aproximação do judiciário com a sociedade? O presidente deu orientação, nós fomos analisar o nosso planejamento estratégico, que é um planejamento elaborado de 2015 a 2020. Então, identificamos um objetivo estratégico que trabalha a interlocução com a sociedade. E partindo disso, com a orientação do presidente e já tendo orientação dentro do planejamento estratégico que nos direcionava a fazer essa aproximação, foi lá que nós encontramos a solução. Encontramos um grande parceiro, que foi a Fundação Demócrito Rocha, que já tinha feito um trabalho com o Tribunal de Justiça. Fomos buscar a importância de chegar isso na escola, chegar essa informação através dos professores, chegar até os alunos. A Fundação foi muito flexível para que a gente fizesse um trabalho de avaliação também, porque a gente não queria só mais uma informação que chegasse.
A gente queria que a informação chegasse e tivesse um resultado, que a gente tivesse a perspectiva de que as pessoas realmente estão entendendo melhor o funcionamento do judiciário. Ana Cristina, quantas pessoas estão inscritas no curso e qual o alcance do projeto? Ou seja, quantos poderão ser de fato impactados entre professores, alunos e sociedade em geral? Esse projeto teve uma abrangência que superou as nossas expectativas. A gente pôde acompanhar o envolvimento da carência que a gente percebeu das pessoas terem mais contato com os termos, que era exatamente o propósito, o objetivo do projeto, com os termos da área jurídica, né, com a justiça, com o conceito de justiça. Então isso aproximou muito com os interesses da sociedade que aderiu a esse projeto, com os interesses do tribunal que tinha esse propósito de fazer essa integração. Então a gente teve 35.839 inscritos, é um número relevante, e nós tivemos participação de todo o Brasil. Como é um curso de EAD, né, a principal parte desse projeto é um curso à distância, a gente teve uma abrangência que não cabia só ao nosso estado, mas em todo o território nacional. Nós recebemos comunicados assim, espontâneos de pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, elogiando o projeto, falando do quanto isso foi importante para eles, do quanto eles puderam utilizar isso em sala de aula, porque esse era um dos principais objetivos, né, trazer para a discussão em sala de aula desses conceitos e temas da área do direito, da área jurídica, e trazer na própria formação dos alunos do quanto a justiça ela está presente no nosso dia a dia. Professor Gustavo, o foco são os que compõem a rede pública de ensino? Como a professora Ana Cristina muito bem falou, os limites transcenderam o propósito inicial. A partir do momento que chega a escola, toca o aluno, toca o professor, toca as famílias, toca a sociedade como um todo. Parabenizar aqui o Tribunal de Justiça pela iniciativa, porque essa intensificação do diálogo, da comunicação, é o que torna mais proveitoso e mais contínuo o processo de aprendizagem. Então, a ideia é a do estudo continuado. Quero pegar aqui o gancho da uma fala do professor Gustavo, quando na concertação que foi feita na Unicef. Ele falou assim, o presidente do Tribunal de Justiça podia ter feito a opção de investir na capacitação interna das pessoas, na compra de equipamento, né, na reforma de um fórum, mas ele, apesar de estar fazendo isso, ele resolveu também investir em educação, né, em comunicação, em informação, em diálogo. E aí eu quero ressaltar exatamente isso, né? Porque às vezes as pessoas veem o Poder Judiciário uma coisa muito fechada, mas ali também tem muita gente que está pensando em abrir o Judiciário, em dialogar com a sociedade. E nesse momento, toda a equipe do desembargador Gleidson trabalhou para isso, né? Com a orientação dele, nós trabalhamos para que a gente abrisse o Judiciário para dialogar com a sociedade. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos para falar sobre o projeto Justiça na Sala de Aula. Estamos de volta. O assunto é o projeto Justiça na Sala de Aula, que capacita professores, estudantes e sociedade em geral sobre o sistema de justiça. Nossos entrevistados são o superintendente da área administrativa do TJCE, Luiz Eduardo de Menezes, e os coordenadores do projeto, Ana Cristina Pacheco Barros e Gustavo Brígido. Ana Cristina, que balanço pode ser feito até agora e como está sendo o retorno do público? Nós elaboramos um roteiro de 12 fascículos que foram encartados semanalmente no jornal, distribuídos gratuitamente. Então isso dá uma amplitude enorme para todos os assinantes poderem ter acesso. Além disso, para quem está inscrito no curso gratuito, porque o curso EAD era gratuito, ele tinha acesso às videoaulas, eram 12 videoaulas, e os 12 fascículos que estavam lá disponíveis para eles. Após essas 12 semanas, eles começaram a fazer uma prova no sistema online, que é o que eles estão finalizando agora, que vai dar um certificado de 120 horas de curso de extensão pela Universidade Estadual do Ceará. Estamos acabando agora no mês de agosto com toda a parte de postagem dos professores que estão aplicando isso em sala de aula. Então a gente está colhendo esses resultados, apesar de já ter a manifestação da quantidade de inscritos, da quantidade de pessoas que já postaram as suas aplicações em sala de aula, do feedback que a gente tem tanto no YouTube como nos outros canais, recomendando, parabenizando. Várias agora instituições têm nos procurado para fazer mais concertações, mais aproximação, para você ver como esses temas são interessantes, né? Ao final, a gente vai poder condensar tudo, até para apresentar lá para o tribunal um relatório de tudo isso. É importante que a população, a sociedade compreenda como é que funciona a justiça. Claro, até porque a gente precisa
entender para poder questionar melhor, né? Para poder sugerir, para poder criticar. Então, quanto mais a gente tiver a oportunidade de passar informação do funcionamento do judiciário, como é a estrutura do judiciário, por que determinadas coisas acontecem, por que é assim na defesa do consumidor. Então, assim, a partir desse momento, as pessoas com mais conhecimento vão chegar, vamos dizer, questionamentos mais refinados, né? Com mais conteúdo, com mais conhecimento. Isso está tão próximo do nosso cotidiano, né? Cada vez mais. Antigamente era uma coisa tão distante. Hoje em dia, esses termos, esses conceitos estão tão próximos do nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, próximos e distantes. Exatamente. Porque muitas pessoas não conseguem ter a percepção da diferença entre justiça, poder judiciário e funções essenciais à justiça. A ideia essencial do Tribunal de Justiça é fazer com que as pessoas percebam que, para além dos limites do Poder Judiciário, existe toda uma cadeia, tem todo um sistema. Você tem a estrutura do Poder Judiciário de um lado e você tem células que cercam o Poder Judiciário para que ele funcione da forma mais adequada. De que células eu estou falando? Quais são as funções essenciais à Justiça? Então você tem o tronco do Poder Judiciário e, cercando o Poder Judiciário, você tem o Ministério Público, você tem a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e a Advocacia Privada. Todo esse conjunto de estruturas compõe o chamado sistema de justiça, que tem que manter um diálogo constante com a sociedade. Essa é a essência do projeto. Explicar e tornar mais didática essa realidade para o público em geral. Por que é importante saber o papel de cada um? Até para você saber se posicionar quando você tiver uma demanda. Você está precisando do Poder Judiciário. Nós estamos numa época, inclusive, um dos encartes, um dos fascículos trata da questão da mediação, dos mecanismos extrajudiciais de solução dos conflitos, porque a gente mora num país com milhões de habitantes e, se você for observar a estatística do número de processos, você tem praticamente para cada pessoa 1 ou 2 processos. Isso é um sinal de um atraso incrível. Isso quer dizer que nós precisamos ir ao judiciário para resolver um problema. É como numa família, os irmãos não poderem dialogar, tudo tem que levar para os pais. Fazendo uma comparação bem didática. Será possível que tudo precisa do Estado? Tudo precisa do judiciário? Será que um juiz tem que sentenciar para que algo seja resolvido? Não se poderia ter tido antes um diálogo, uma solução alternativa, um mecanismo extrajudicial? A Constituição prevê que é papel da Defensoria Pública cuidar dos hipossuficientes. Tem uma instituição cujo papel é fiscalizar a própria lei, o próprio funcionamento desse sistema, que é o Ministério Público. O Estado tem os seus advogados, que são as procuradorias, são as advocacias públicas. O primeiro fascículo fala sobre a estrutura do Poder Judiciário. Você entender o que é a primeira instância, são os juízes de primeiro grau, você entender que existe, aí é o exemplo do Tribunal de Justiça, tribunais de segunda instância, você entender que o Brasil adota um sistema de duplo grau de jurisdição, então instâncias recursais que vão subindo, normalmente sobe do Tribunal de Justiça para o Superior Tribunal de Justiça, e do STJ se envolver discussões constitucionais, vai para o Supremo Tribunal Federal. Existe toda uma grade hierarquizada, recursal dentro do Poder Judiciário. Tem a justiça comum, tem a justiça especializada. Quando eu falo em justiça comum, é a justiça estadual e a justiça federal. Quando eu falo em justiça especializada, é a justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar. Então, fazer com que a comunidade tenha acesso e fluidez nesses temas, isso é muito bom. Mais do que a informação que vai chegar na sociedade, e aí, mais uma vez, copiando o professor Gustavo, ele falou o seguinte, que tal se os jornalistas, por exemplo, quando forem fazer alguma reportagem sobre o judiciário, tiverem um pouco mais de conhecimento do judiciário, né? Não que ele tenha a obrigação disso, mas é importante porque uma informação errada que sai numa manchete, né, num artigo, pode distorcer a informação. Então, que tal, e aí pegando especificamente o caso do jornalismo, eu posso falar de outras profissões aqui, tenham essa informação. Então, esse projeto também está contribuindo com isso, não só para chegar a informação na sociedade de maneira geral, mas principalmente para essas profissões, esses profissionais que estão no dia a dia do judiciário também. O que qualifica a prestação de serviço ao final. Os temas que foram abordados nas concertações e nos fascículos, como é que foi esse trabalho de escolha e apuração dos conteúdos? Foi fruto de um diálogo da própria demanda do tribunal. Nós gostaríamos que a comunidade compreendesse
a estrutura do Poder Judiciário, a gente gostaria de tratar de direitos fundamentais, a gente gostaria de tratar do tema da criança e do adolescente, como a questão da mediação é a tendência que deve ser seguida. A gente quer que se explique também a questão da mediação. Nós temos aqui uma pluralidade de temas pautada a partir da demanda do Tribunal de Justiça. Você me pergunta, como é que foram escolhidos os profissionais que trabalharam nesses fascículos? A nossa ideia foi de escolher mestres e doutores da academia, cujas pesquisas estão centradas nos temas respectivos. Por exemplo, você pega o tema da estrutura e funcionamento do Poder Judiciário. Eu convidei um magistrado, doutor e professor Conrad, que é juiz do trabalho e tem doutorado nessa área, para falar do tema de mediação. A professora Marília Bittencourt, cujo doutorado é também nessa área. O histórico do Poder Judiciário, o professor Gustavo Raposo, é um pesquisador nessa área. Então, um time muito bem montado nesse segmento. Eu conversei com Luiz Eduardo de Menezes, superintendente da área administrativa do TJCE, e com os coordenadores Ana Cristina Barros e Gustavo Brígido sobre o projeto Justiça na Sala de Aula. Obrigada pela entrevista. A alegria foi toda nossa, é uma honra poder contribuir com a democratização do acesso ao conhecimento. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a parceria com o Tribunal de Justiça, o professor Gustavo, que coordena esse projeto juntamente comigo, a todos os professores e demais profissionais da Fundação Demócrito Rocha que estão envolvidos nesse projeto. Eu quero agradecer aqui a Fundação como grande parceiro, e dizer que isso é um primeiro passo. Nós ainda temos um trabalho enorme pela frente, porque educação, conhecimento é uma coisa que tem que ser continuada. Então nós estamos dando o primeiro passo e que vem muitos passos pela frente. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.